curiosa essa pergunta, muita gente faz, né? Da onde vocês tiram esses 6%? Foi simplesmente um parâmetro que ele estabeleceu lá atrás. Quando ele começou, inclusive na década de 70, esse número de 6% era muito utilizado para analisar dividend yield, enfim, nas bolsas mundo afora, né? Então ele acabou adotando esse 6% como um critério e nunca mais largou. Enfim, ele não ajusta em relação à taxa de juros, justamente para que a gente não perca o parâmetro, né? Então o que acaba acontecendo? Geralmente, por exemplo, a gente volta lá em 2014, 2015, com taxa de juros a 14%, 15%, né, acima da casa dos 10%, ele manteve esse crivo de 6%. Por quê? Ali a gente percebia como a Bolsa Brasileira estava barata, né? Todo mundo migrando para renda fixa, só que não percebe que quanto maior a taxa de juros, maior o risco. E você tinha ali na Bolsa algumas empresas que hoje na nossa carteira nos dão um yield histórico de mais de 20%. Que hoje é uma rentabilidade ao ano que dificilmente você vai ver, principalmente na renda variável, né? Então, naquela época, 2015 principalmente, que foi um ano excelente, de excelentes preços, né? A gente estava ali, a bolsa no fundo do poço realmente, você tinha ali dividend yield no momento de 15%. Então, empresas extremamente descontadas. Se ele, de repente, ajustasse isso para cima, pode ser que, naquele momento, ele perdesse algumas oportunidades. Então, ele optou por, ao longo de toda a trajetória dele, são mais de 51 anos, né? Pra você ter uma noção. O Ibov tem 52 anos, ele tem 51 de bolsa. Então, tá mais ou menos ali, né? Fazendo parte da história do mercado. Então, ele manteve esse 6% como um crivo mínimo para que ele justamente não perdesse esse parâmetro, tá? Lá fora, por exemplo, Estados Unidos, como tem um histórico muito mais baixo de taxa de juros estrutural, quem quiser utilizar a estratégia do jeito Barça de investir, Estados Unidos, Europa e afins, consegue dar uma flexibilizada, sim, nesse patamar, entre 4% e 5% já é super aceitável, tá? É um bom crivo. Mas aqui a gente usa esse 6%, deu certo até agora, e para a gente não perder realmente esse histórico. E o que vocês estão achando agora da liberação dos BDRs para investidor, para pequeno investidor e investidor não qualificado? Vocês indicam, vocês colocaram nas análises, começaram a considerar essa opção? O que vocês acham? Olha, a minha opinião ela é totalmente enviesada neste caso, né? Porque a gente acredita muito no Brasil em si, não só como país, mas também como um disso aqui ainda vai dar certo, né? A gente sempre brinca, o pessoal sempre brinca, nunca vai ser a Suíça, mas também não vai virar a Venezuela, né? São tantas oportunidades aqui dentro, tantos gargalos para serem sanados, né? E quanto mais gargalo, mais espaço, mais oportunidade a gente encontra de coisas baratas. Então a gente hoje não consegue ver um motivo, isso porque simplesmente a gente não investe em bolsa de valores. Eu me torno sócio de empresas. Então a minha opção eu gosto de me tornar sócio de empresas brasileiras, tá? Primeiro ponto. Esse é o único motivo pelo qual a gente não investe em BDR. Para quem deseja colocar na carteira alguma coisa atrelada a investimentos internacionais, pode ser uma boa, principalmente investidor que não consegue aportar muito por mês, tá? Por que eu digo isso? Você indo lá para fora, você vai correr o risco cambial, tá? Enfim, diversos outros fatores, tá? Você investindo aqui, quais são os prós e contras? Os contras aqui, você não vai ter ação diretamente, você vai ter um certificado, tá? E claro, você também é tributado em relação aos dividendos, tá? Então, esses são os prós e contras. O pró, você não vai estar diversificando em questão de moeda, porque você não está no exterior, você está aqui dentro, tá? O seu risco ainda é em real. Por outro lado, se você não quiser correr o risco cambial, você tem a opção de investir em reais em empresas americanas, por exemplo, né? Que a cotação tende a seguir as cotações lá de fora. Então, vai depender, é uma decisão estritamente do investidor, do que ele quer para a carteira dele, qual que é o perfil de risco, né? O quanto de risco ele está disposto a colocar na carteira dele. Ainda é uma modalidade bem
bem nova aqui no mercado de acesso aos pequenos investidores. Para diversificação de carteira você pode dar uma pesquisada. Acredito que por conta da liquidez agora, que antes era o maior gargalo, né, pelo lote padrão também ser ela vai aumentar essa liquidez. Então, para investidores, muitas das vezes, Lô, até essa lógica de que a gente passa a ser sócio dessas empresas, empresas que consomem, que fazem parte do dia a dia. Tem muitas empresas internacionais que fazem parte do nosso dia a dia. Então, é muito por essa lógica, é uma decisão muito pessoal mesmo, né? Porque se você pegar Apple, Netflix, Amazon, enfim, você tem um universo de empresas estrangeiras que estão aqui no universo brasileiro também. Então, eu acho que é uma decisão realmente bem pessoal, mas o investidor precisa se informar. E em relação às políticas de ESG, vocês acabam olhando isso para as empresas antes de fazerem as recomendações, ou isso é uma coisa que não está no radar ainda? Sim, está no radar sim. Foram algumas das coisas que vão se adaptando, né? Então, eu comecei a trabalhar, enfim, com a gestão familiar desde 2015, diretamente, né? Comecei na Bolsa antes, mas gestão em 2015. E no ano passado, desde o ano passado, eu comecei a ficar mais à frente da parte operacional, né? Então, inevitavelmente, obviamente, seguimos a mesma estratégia. Meu pai ainda dá as diretrizes macro para onde a gente vai, enfim. Mas algumas decisões de investimento acabam ficando mais para mim, por eu estar no dia a dia, né? E sim, ultimamente a gente tem olhado mais para ações voltadas para o ESG, né? Não é por uma questão de modo, enfim, porque isso é uma tendência, isso é irreversível, né? E as empresas vão começar a se dar conta que ESG é um fator indissociável de rentabilidade. Então, elas vão ter que começar a prestar atenção para isso genuinamente. Não temos mais espaço para greenwashing, né? Para aquelas medidas que as empresas tomavam disfarçadas de que boazinho, olha só, né? Investe na natureza. A gente não tem mais espaço para isso. O investidor, principalmente o investidor institucional, está muito ligado nesses 3 pilares, né? Eu acho que o pilar que este ano ficou muito mais evidente é o environmental, né? O que a gente vive é o meio ambiente, propriamente dito, né? Que ganhou muita relevância, principalmente com pandemia, queimadas no Pantanal, na Amazônia, enfim. Tanto que hoje a nossa maior posição em carteira é em Klabin, né? Que tem os negócios florestais, é um negócio que está na nossa carteira Genominha, hein? De recomendação, Lô. A gente tem uma carteira Genominha só para as crianças aqui, feita pelo nosso estrategista aqui da Genial Investimentos, porque a gente recomenda também para crianças só investir em renda variável, justamente por esses critérios que você falou. Paciência, disciplina, tem o tempo à sua disposição e ser sócia mesmo das empresas. E a Klabin, a gente acha que está muito no contexto também das crianças, qual criança que não utiliza papel, enfim. Então, nessa lógica de ser sócia da empresa, está no nosso projeto aqui Genomia. Então, essa é uma recomendação, uma super recomendação de vocês. Perfeito, perfeito. A gente não está comprando nesse preço, tá? Fique bem claro. É uma posição já antiga. Esse ano nós fizemos maiores aportes, mas foi em março, abril. Então, as cotações estavam bem menores do que estão hoje, mas é sim a nossa maior posição. E a gente vê com muito bons olhos aí o futuro, não só em termos setoriais, mas também corporativos da empresa mesmo. Tem muita coisa para evoluir ainda no pilar de governança, né? Esse ano está avançando bastante nessa questão dos royalties, enfim. Então, a gente tem certeza que é uma empresa aí super promissora, né? Mas tem que ficar de olho, tem que saber analisar bem, porque às vezes você pode acabar não colocando na sua carteira, porque é uma ação de commodity, consequentemente tem receitas dolarizadas e dívidas dolarizadas, portanto, tem um peso ali contábil nas despesas financeiras muito alto por conta do dólar, né? Então, é uma empresa que acaba dando prejuízo, mas se você olha no fluxo de caixa, é praticamente uma maquininha de fazer dinheiro. Então, por isso que é a importância de você saber entender o que a empresa faz, principalmente no caso de commodities.